tarde, tô aqui com você nesse sábado maravilhoso. E aí, você tá bem? Como foi sua semana? Quero saber, coloca aqui no chat pra mim. Olha, vamos falar muitas coisas neste sabadão maravilhoso. E aí, vamos falar de Esdras, vamos falar de Gretchen, de Power Couple, CPI das Bets. Meu povo, teve Virgínia, teve Rico, teve tanta coisa relacionada a isso, esse circo todo. Nossa, olha, vou te falar, viu? Foi uma semaninha maravilhosa, hein? Pra gente ter o que fofocar, né? Mas vamos começar a falar dos assuntos, porque, ó, primeiro, para começar, a gente teve eliminação de Diego e Giovana. Pois é, Diego e Giovana passaram aqui pelo Link Podcast, falaram também lá no Self-Service, falaram em todos os lugares, né? Live do eliminado, e vieram aqui falando sobre Gretchen, sobre Rafael e Thalira. Eles, inclusive, eles estão numa força-tarefa, né? Pra fazer com que Rafael e Thalira vençam o Power Couple, no caso, né? Então, eles estão, assim, sentidos ainda, né? A gente viu quando eles vieram aqui depois do Power Couple, depois da eliminação. Eles estão bem sentidos, porque era um casal que, pra mim, quando foi formada a ADR, eu acho que não era pra nenhum deles sair. A Giovana e o Diego, acho que eles tinham muito a oferecer. Só que a gente conversava aqui com a Giovana, com o Diego muito arrependido com relação ao fato de ele ter segurado a Giovana, né? Porque a Giovana tinha jeito de... Ela podia ter cavado algumas tretas ali que fariam com que ela ficasse na casa. Mas o Diego é mais coração, como eles mesmos falaram aqui, né? O Diego, ele segurou um pouco mais. A Giovana até falou assim, você me segurou, não devia ter me segurado. Eles torcem, na verdade, por uma repescagem. Será que uma repescagem seria legal? Nessa altura do jogo, tendo Gi, Prado e Eros eliminados e Giovana e Diego eliminados, eu acho que, por enquanto, se tiver uma repescagem, Giovana e Diego têm muito mais a oferecer. Até porque eles estão treinados, eles estão querendo muito mais viver lá dentro, né? A própria Giovana brincou, a gente falou assim, será que você vai pra fazenda? O pessoal quer te colocar na fazenda? Ela já falou que ela quer mesmo voltar para o Power Couple. Então, se ela conseguir isso daí, já pensou numa repescagem? Eu falei pra eles aqui, hein, que é um peso gigante eles estarem aqui no Power Couple. Ainda mais voltar. Imagina, voltar pro Power Couple, o peso prometendo muita coisa, prometendo ir pra cima de Gretchen, ficando ao lado de Thalira e Rafael, tendo informações de como tá a coisa aqui, eles podem contar que a Gretchen não tá bem, que na verdade o povo quer deixar a Gretchen lá, né? Então vamos aguardar. A gente passou aqui com Giovana e Diego. Sucesso pra eles. É um casal muito legal, um casal muito divertido. Então espero que eles consigam ter sucesso no que eles almejam aqui fora. Vamos continuando? Gente, aqui no Link VIP, o nosso canal co-irmão do Link Podcast, sabe quem passou por aqui? A ex do Esdras. E ela falou e não falou pouco. Ela falou, inclusive, viralizou na internet inteira, que o Esdras não tem alergia. Essa alergia do leitinho de aveia aí, ó, não tem essa alergia não. A caseína, que a Gretchen tanto fala, a Gretchen ensinou o Brasil o que é caseína. E ela contou que não existe isso. Temos imagens, Leque? Pera aí que eu tô pegando aqui. Tá. Já a gente vai ter imagem. E aí fica essa dúvida, né? Porque a gente sabe que também, logicamente, as alergias elas podem ser desenvolvidas ao longo da vida da pessoa. Vai ver, o Esdras pode ter, sei lá. Vamos pôr o vídeo, por favor, Leque? Para o pessoal entender? Esdras teria alergia à caseína, né? Porque ele tem que tomar o leitinho especial de aveia, segundo a Gretchen, porque senão ele tem alergia, começa a se coçar inteiro, né? Nasce um monte de pereba. É tudo mentira? Olha, pelo menos o tempo que eu conheço o Esdras nunca teve alergia a nada. Muito leite. Você agora, porque sinceramente o tempo que eu conheço ele nunca teve. Então você vai dizer pra mim que nesses 15 anos aí que vocês estiveram juntos, ele tomava leite normal? Normal, gente, ele sempre comeu
tudo, de Ele tá tomando Ué. 4 litros de leite por semana de aveia, porque a mãe dele, mamãe Gretchen, obriga o bebê reborn a tomar leite de aveia. Isso é muito ridículo, isso é muito ridículo. Sinceramente, não dá pra entender. Não dá pra entender. O Wesley... Eu tô chocado. Não, porque a participação... Olha, eu não sei você, mas eu acho que depois que Esdras e Gretchen saírem do Power Couple, esse assunto vai repercutir muito ainda e não sei se não vai pra uma outra esfera, uma coisa de justiça, porque assim, ela tá falando que o Esdras tá mentindo sem que ele possa se defender, né? E ele pode muito fácil comprovar que ele desenvolveu essa alergia depois. E aí ela envolve também a questão de filhos. Olha, essa situação, Gretchen, Esdras, o Leitinho, o nosso Capitão Aveia e a ex que veio aqui no Link VIP, no nosso canal com o irmão aqui do Link Podcast. Cara, não sei não, viu? Eu acho que esse assunto ainda vai muito pra frente, não vai, Leque? Eu acho que isso daí não vai parar por aqui, não. Mas por enquanto, vamos deixar a dona Gretchen lá, porque ela tá movimentando muito. Esdras também. Esdras tá mais quietinho, né? A Gretchen já tá se achando a dona do Power Couple. Ela já tava se achando, né? A pessoa que se coloca na DR, que vai, eu tenho que saber a resposta do público. Ô, dona Gretchen, tudo bem, você com certeza é a mais famosa desse elenco, mas precisa disso. Precisa, assim, se mostrar. Você tá sendo bem esperta, isso sim. Isso você tá sendo bem esperta, porque você chegou numa conversa, não me recordo com quem, onde você fala assim, olha, eu preciso testar, eu preciso ter uma resposta do público. Então, vamos ver como é que vai ser essa DR. E caso eu volte, vai ser uma resposta pra mim e pra quem tá do meu lado. Ou seja, já angariando pessoas pra ficarem mais próximas e fazer com quem não está, com quem tá meio navegando ali também, não tá nem próximo de Rafael e Thalira, sei lá, alguém, um Domini que puxa o saco dela, mas também não é tão ali, um Everton Neguinho e Emily que estão meio navegando, sabe? Um Guilherme e uma Bia que são bem próximos ao Wake, mas também conversam com outras pessoas do outro grupo. Ela já tá tentando firmar um grupo pra ela, só que assim, se a Gretchen continuar com essa perseguição, podemos dizer assim, a Rafael e Thalira, a gente sabe onde isso vai dar, né? O topo para Rafael e Thalira. Vamos continuar aqui, abre um parênteses de Power Couple rapidinho, porque um assunto que movimentou a internet nesta semana foi ela, a CPI das Bets. Ou poderia chamar de Circo das Bets, né? Porque realmente, gente, olha, é legal, é ótimo ter um assunto desse sendo discutido, porque a gente sabe o quanto é prejudicial para a vida financeira do brasileiro e para a saúde mental do brasileiro. Só que assim, o que foi feito essa semana, não vou dizer que não tiveram questões a serem abordadas interessantes. Mas, por exemplo, o que aconteceu quando a Virgínia foi, aquele circo, era muito senador dando risadinha. A imagem da Virgínia desse jeito. A gente conhece a Virgínia. A Virgínia não é essa pessoa assim, com uma coisa infantil, o óculos, sabe? O moletom ali com a foto da filha, o copo rosa que não aparece na imagem, mas que ela também estava utilizando. A gente sabe que a Virgínia não é essa pessoa. Por que ela estava tão assim, simplesinha numa CPI? Né? É uma coisa eu acho que é muito bem treinado pelo seu advogado de defesa, né? A gente tem imagens disso, Leque? Então, põe aí na tela, por favor. Nós baixamos, por favor. Ó. Ah, não, aí não. Eu chupei o trem, acho. Na conta da senhora. Sim. Então a senhora consegue influenciar 53 milhões de brasileiros, mas não conseguiu que o marido e que a mãe... Não, meu marido tem conta. E nem sua mãe, então. Mas aí a senhora divulga. Será que se esse produto fosse realmente bom, o seu marido e a sua mãe não estariam jogando? Ou não teria uma conta própria? Meu marido tem conta. Tem ou não tem? O meu marido Conta? tem, mas quando eu vou postar, eles jogam comigo. Então não faz sentido ele jogar no celular dele ou jogar no meu.
A gente joga juntos, entendeu? Mas assim, eu não sei se a minha mãe lá no quarto dela, ela joga. Mas ela pode- tem conta? Eu não sei. Se quiser, eu ligo pra ela aqui agora e pergunto se ela tem conta. Porque Ela realmente não sei o mostra que a ela faz no conta quarto dela. Não. É que quando a sua mãe joga, quando vocês estão filmando, eles jogam na sua conta. Na minha conta, Na junto sua comigo. conta. Isso, sei, eu posto. Entendi. Isso é importante para nós. Sim. Isso é muito importante saber. Bom. Isso é muito, 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 muito importante. Para a senhora... Pega vídeo recente, Soraya. Você tá pegando vídeo lá de 2022, pô. O negócio nem tinha as coisas. Pega vídeo recente. Senhora Virgínia, eu estou tratando a senhora com muita urbanidade. Eu quero dizer... Nós vamos Desculpa, ouvir... desculpa, mas é que... Eu queria aqui pedir até para Bem claro aqui para os senadores que estão aqui presentes aqui, isso aqui não é nada com vocês, não estou aqui generalizando, tá? Até porque vocês são senadores sérios, mas eu como político, eu tenho que falar da classe política. E eu não estou aqui para apontar o dedo para ela, porque ela não é criminosa, não é bandida. Então, assim, eu estou aqui hoje é para poder falar para a classe política que moral que a gente tem, a classe política, eu estou falando incluindo eu, tá, presidente? Porque esse dia para trás, semana passada, eu falei no plenário do Senado que isso aqui é o Congresso Nacional é uma prostituição. É isso, vocês viram, né? Até concordo com essa última fala que o senador que tirou foto com ela falou. Que realmente a Virgínia talvez... A criminosa. Tá, não é, porque se tá regularizada a Beth, ela pode fazer, tá dentro da lei, apesar da gente não concordar. Mas assim, que circo foi esse, gente? São senadores investigando irregularidades dentro disso. E aí é risadinha pra cima da Virgínia. É a Virgínia fazendo esse negócio de não viu que era um microfone e achou que era o canudo do copo. Sabe, é muita cena. Aí ela questionando a Soraya, que é a relatora da CPI. Falando, pô, Soraya, achando que tá aqui no nosso almoço de sábado. Falando, pô, Soraya, pega vídeo recente. Que isso? Ela acha o quê? Né? Olha, e não parou por aí, viu? E não parou por aí. Teve a questão da foto, que a gente não mostrou aqui também. Mas outra pessoa que também passou por lá, e que muita gente nem se tocou muito, mas me deixou até mais embasbacado do que com relação a Virgínia, foi o Rico. Rico Melquiades, que venceu a Fazenda 13. Ele também passou ali pela CPI das Bets. E, gente, o que aconteceu ali, eu já até falei no Link Podcast nessa semana, na live das 10 horas da manhã. Pra mim, isso, a empresa que contrata tá sorrindo à toa. Porque olha a ordem cronológica do que aconteceu. Tá vendo essa imagem aí? Ali estão todos os senadores olhando o Rico jogar na Bet, no tigrinho, que seja como a gente chama aqui. E é o que acontece? Televisionado, porque isso aí foi transmitido ao vivo, tinham mais de 28 mil pessoas nesse momento, ao vivo, simultâneas, vendo o Rico jogar numa coisa que a gente tá vendo se é irregular ou não. E o que acontece? Ao vivo ele ganha. A empresa de bet tá sorrindo à toa com isso. E aí a Soraya pede para ele jogar de novo e ele fala, não, eu não quero influenciar. Eu não quero fazer com que as pessoas façam isso já que é irregular. Tudo bem, aí ele faz, ele sai, acaba o depoimento dele, ele sai de lá, fala que ele tá tremendo de medo, que ele tá nervoso, né? Que ele, nossa, o tratamento ali, ele falou assim, mas ele entende o ambiente que ele está, como é que é, né? Então ele tá tudo certo. No story seguinte, ele tá divulgando o joguinho que ele ganhou lá dentro. Gente, isso é um absurdo. Eu não consigo entender. Entendeu? Chega nisso. E aí depois ele fala assim, eu tô divulgando porque tá dentro da lei, é lei. Tá dentro da lei, então tá tudo certo. Gente, são pessoas que às vezes jogam o dinheiro que não tem. O Rico tem milhões de seguidores, a Virgínia tem milhões de seguidores. São pessoas que às vezes jogam o dinheiro que não tem. E aí? Você tá influenciando uma pessoa a acabar com a vida dela. Pega a saúde mental, pega a vida financeira. E aí tá tudo certo. Não dá pra chegar nesse ponto, né, gente? De ser desse jeito, assim, desse descaso. E eu sei que tem mais gente que vem aí, hein?
Muita gente foi convidada, Felipe Neto, a Deolane foi convidada de novo. Imagina, prepara-se, com a Virgínia foi esse circo, com o Rico também foi assim. Com os outros eles já vão preparados para tentar fazer com que isso renda para eles também. Aguardem e vocês verão. Lembrem desse dia, eu tô avisando para vocês. Tem o vídeo do Rico? Então vamos postar esse vídeo aqui, mostrar para vocês como é que foi essa ação toda ali dentro com o Rico Meio Kids. 300 mil pessoas endividadas, suicidando, etc. Essa análise não foi feita, né? É evidente. Então, do mesmo jeito que tem pessoas que se endividam para jogar, tem pessoas que se endividam para poder beber, tem vícios de várias formas, não é só do jogo. As pessoas podem pegar o Bolsa Família também e gastar todo em cachaça, que também é um vício. Não, tudo bem, é só isso que eu queria saber, se existe por parte... Não estou dizendo só de você, não, estou dizendo da plataforma, né? Porque agora é que a gente está sentindo aí o Eu gostaria de ver o senhor entrando na plataforma, e pelo menos para nós 3 senadores, eu gostaria de ver o senhor entrando na plataforma, na sua plataforma, no seu celular. Seria possível isso? Eu gostaria de ver. Vocês ontem pediram para a Virgínia fazer isso, jogar assim? Isso não muda nada. Não, mas isso Isso não tem nenhuma razão de ser essa sua pergunta. Não tem um script pré-definido aqui. Cada senador ou senadora pode lhe solicitar durante a inscrição qualquer informação que ache necessário para esclarecer as suas dúvidas em relação à sua atividade. Eu não tinha tido essa ideia ontem, senão eu teria feito, me arrependi. Eu gostaria de chamar para o senador. Eu jogo. Eu quero ver o senhor jogando. Não, é melhor não. Eu acho melhor não. Não sei. Eu gostaria de ver o senhor entrando na plataforma, e pelo menos para nós 3 senadores. Eu gostaria de chamar para o senador. Eu jogo. Eu quero ver o senhor jogando. Não, é melhor não. Eu acho melhor não. Não, Deixa o valor bloqueado. O meu dinheiro ele nunca veio só dos jogos. Antes das bets, eu participei de um programa de televisão que foi a Fazenda 13, que é um reality show. E eu não sei se vocês sabem, eu fui vencedor do programa, onde eu ganhei 1,5 milhão, saindo das publicidades milionárias. Eu participei de um programa que foi na pandemia, onde o programa teve muita audiência. Saindo do programa, eu fiz muita publicidade. Então, o meu dinheiro não é somente de bets. Então, o dinheiro que foi bloqueado, ele não foi dinheiro da bet. Entendi. Foi dinheiro que eu vinha juntando ao longo que eu trabalho na internet. Esse 1 milhão de multa, então, provavelmente foi só relacionado aos jogos, né? Nesse 1 milhão que foi a multa de 1 milhão, ela se corresponde aos jogos. R$120. Aí eu paro ou continuo. Aí, no caso que eu vou fazer... Foi um grande ganho. Aí eu paro a rodada, pronto. Vamos jogar cobrinha agora? Eu não quero mais jogar. Mas eu gostaria que você nos mostrasse. Não, mas só que aí eu tô induzindo o pessoal a estar jogando. Gente, eu não quero. Eu fiz o ganho, eu não quero mais jogar. Pronto, mas ganhou, tá certo. Qual é a minha intenção em ver o senhor jogar naquele que o senhor está acostumado a jogar? Mas é o mesmo, só muda que é uma cobra. Tudo bem. Eu tava lhe mostrando porque, assim, o nosso relato aqui é do Tigrinho. Então eu fui lhe mostrar o jogo do Tigrinho. É sobre todos os jogos e todos os contratos. É a mesma coisa, só muda o animal. O outro é uma cobra, esse é um tigre. Então, justamente porque eu gostaria de ver neste que o senhor vem anunciando agora. Eu anuncio todos, ou o tigrinho, ou a cobra, ou... Mas é que eu queria ver o senhor jogando a cobrinha. Mas tudo bem. Ele diz ali, né, que ele não quer induzir. Dá até um sorrisinho. Mas quando ele sai daí, ele faz os stories falando que ele estava se tremendo, que ele estava muito nervoso ali diante do que estava acontecendo com ele. E senhor Rico Meio Kids faz uma propaganda da empresa que paga para ele ser garoto propaganda. É brincadeira? Ali não queria induzir, né? Ali queria pagar de bom moço. Mas nos stories tá ali divulgando. Poxa, olha, gente. A Kulek falou aqui enquanto passava o vídeo. Pão e circo. É isso que a gente tá vivendo diante dessa CPI. Eu espero que nos próximos famosos que venham, que, não sei, os senadores aí estejam mais treinados para entender com relação ao Rico. Da Virgínia pro Rico já foi mais interessante. Porque a Virgínia parecia que eles estavam recebendo, sei lá, a Marilyn Monroe.
sabe? Parecia que eles estavam recebendo ela era o Mickey na Disney, sabe? Uma loucura. Todo mundo risadinha, pede fotinho. Com o rico foi uma coisa mais séria. Só que aí, ó, a empresa que faz propaganda com o rico tava sorrindo à toa, até porque ele ganhou ao vivo, lá dentro. Olha que loucura, na cara, pro Brasil inteiro ver, na cara dos senadores. Exatamente, foi melhor propaganda aí do que o rico jogando ali nos stories, que todo mundo já tem essa noção de que a coisa é fake. Aí foi melhor ainda, foi melhor do que o story. Vocês estão entendendo o buraco que isso aí tá levando? E aí, lógico, né, que esses depoimentos iam repercutir. E aí ela, que tava meio sem assunto pra falar ultimamente, resolveu vir com tudo. É a deusa das tretas. Luana Piovani atacou Dona Virgínia Fonseca nas redes sociais. Temos vídeo, Lequezinho? Temos stories primeiro. Então, por favor, quando puder aí, ó o storyzinho. A Luana Piovani nos stories, ela não deixa. Acordei, tomei um banho aqui, hoje é mês aniversário do José e acordei já com a notícia desse Matusalém, meu Deus do céu, querendo biscoitar. Ô Luana Piovani, vai tomar no seu cu, pelo amor de Jesus Cristo, filha. Matusalém. Zé Felipe revoltado. Quem lembra o rap que ele fez pra defender Virgínia numa situação que ela foi atacada? A gente sabe que o Zé Felipe não tem muito freio, né? E com a Luana Piovani também não teria esse freio. E aí, a Luana depois respondeu o Zé Felipe falando da questão musical. Ela ironizou nos stories dela. Tem ela ironizando? Então, põe na tela, Lequinho. O público quer ver. Oi, tudo bem? Buenas tardes. Eu aposto que vocês sabem o que eu vim fazer aqui. Eu vim dizer que, valha-me Deus, a gente precisa falar de música boa. E sabe por que eu tô aqui, meus amores? Inclusive eu coloquei esse chapéuzinho aqui de bruxa porque eu acho que combina muito com o momento, né? E aí eu vim falar da programação cultural para quem tá aqui em Portugal. Que tal? Nossa, gente, rimou tudo. Então vamos lá. Dia 15 agora de maio tem Cantos da Lua. Então vou fazer aqui. Lua nós temos dia 15, dia 22 e dia 29 no La Fiorentina às 10h30 da noite para dar tempo de todo mundo jantar e ir se divertir depois. Então Cantos da Lua toda quinta-feira 10h30 da noite. Paralelo ao Cantos da Lua, nós temos Toquinho e Camila. Qualidade de música, a musicalidade, a letra, a mensagem, tudo incrível. Estamos falando de qualidade, de história, de cultura brasileira. Toquinho, dia 17 de maio,
No Porto, pessoal do Porto, pessoal do Norte, ó, 17 de maio. E aí, 27 de maio, aqui em Lisboa. É nesse que eu vou, do dia 27. Toquinho e Camila. Ok? Ok. Daí vamos a Manhana. Manhã nós temos dia 20 de maio e 22. 22, olha, é uma quinta-feira, bate aqui com o meu. Graças a Deus já está esgotado. Então, a chance é de você ir no dia 20, que é quando eu vou. No dia 20, na terça-feira. Além disso, nós temos Cantos da Lua esse final de semana em Arcos de Valdevez, 15, 16, 17. Aqui, olha, junto com o Toquinho, que vai estar cantando no Porto, eu estarei cantando em Arcos de Valdevez. Arcos de Valdevez, dia 17. E ainda tem, no final do mês, quem? Eu adoraria saber desenhar uma carinha de koala, mas eu não sei. Tem o Koala. Aí você vê, né, Luana Piovani ironizando, né, aproveitando o hype dos stories dela para divulgar os trabalhos e o cenário cultural de Portugal, onde ela mora. Ela sabe aproveitar, né, a fama que tem, principalmente quando tem confusão. Agora, envolvendo Virgínia, tá todo mundo querendo saber as coisas que ela vai falar, que ela vai responder. E falando em resposta, quem se intrometeu do mais nada, do absoluto nada, e entrou no assunto, foi ele mesmo, Reinaldo Gotino, aqui do Cidade Alerta, em que ele rebateu algumas falas de Luana Piovani. Tem o vídeo, Leque? Então, vamos na tela. Essa discussão aí na internet, né? Tem uma atriz que se envolveu em mais uma polêmica, porque ela opina sobre todos os assuntos, mas eu acho que tem que ter um pouquinho de coerência. Ela é contra a apostas, bet, falou da Virgínia, e diz que está preocupada com o vício das pessoas. Ok, mas e quando você diz que fuma maconha todo dia, logo de manhã já dá uma empinada na capucheta, você não está preocupada com o vício das pessoas? Sendo uma pessoa influente na internet com milhões de seguidores, quando você fala que você fuma um baseado logo cedo, você não está preocupada com o vício das pessoas? Com os jovens que estão viciados ou que podem se viciar em maconha? Tem que ter coerência. Tem que ter coerência. O Gotino entrou nessa treta do mais nada ao nada. Ainda não vi Luana Piovani responder, e como não respondeu até agora, não deve responder o Gotino. Mas aí, o Gotino entrou na treta, deu sua opinião, deu uma alfinetada em Luana Piovani, que realmente já falou sobre maconha em suas redes sociais. E aí fica esse leque de opção dessa treta que a gente mal imaginava. Da CPI das bets, com Virgínia, temos Luana Piovani criticando Virgínia e terminando com o Gotino, que a gente mal esperava que ia entrar nessa treta. No mundo dos famosos, para quem cobre, para quem traz informação como eu acho maravilhoso. Porque eu analiso, dou minha opinião e falo com você que está aí do outro lado da telinha. Então, vamos aguardar os próximos capítulos, porque se a CPI das bets continua, vai ter muito famoso, vai ter gente comentando, vai ter muita gente querendo também surfar nessa onda. Então, vamos aguardar os próximos capítulos. E vamos seguir para ele, Power Couple, que para mim é o maior reality deste ano até então. Porque, gente, o Power Couple não tá pegando. É a audiência. Gente, Power Couple tem gente famosa, tem gente se achando, tem planta, tem gente querendo ser vilão, tem gente sendo atacado. Cara, tem de tudo. Fora as provas. Que as provas pra mim são sensacionais. São as melhores provas de reality. E ó que eu falo juntando aqui BBB, Fazenda. As provas do Power Couple são muito boas. E falando em provas, que na verdade isso acontece antes das provas, essa semana o assunto que pegou um pouco ali foi a tal trapaça na sala de apostas. Onde, o que acontece? Tem a sala de apostas onde as mulheres vão apostar em seus maridos. E aí,
eles têm o tablet, onde pode ficar girando para cima e para baixo o valor. E aí você coloca um valor, e o valor que você coloca para apostar, outra participante, no caso, não pode colocar aquele valor. E o que acontece? Todo mundo tem que começar do zero, e quando o Felipe Andreoli fala valendo, aí você mexe, vai no valor e pega. Eles pensam muito nisso por conta do valor que vai apostar, quanto vai, essas coisas todas, eles querem pegar valores. Acontece que, né, eles mexeram ali antes e deixaram parado. Quando o Andreoli falou valendo, só foi apertar o confirmar. A gente tem vídeo disso, Leque? Do Eros expondo toda essa trapaça? Então, põe na tela, por favor. Apostas que foi muito estranha pra gente. Falaram assim, ó, todo mundo com a mão pra cima não pode encostar antes no tablet. E a gente ficou sem entender o porquê. Aí falaram que já tinha gente apostando antes e já deixando o número pronto. Aí foi lá assim, ó, pessoal, não pode fazer isso. Depois, mesmo assim, depois que falaram, disse que continuaram fazendo isso. Eu vi algumas vezes lá nas mulheres que já tinham colocado número, aí tanto que eu perguntei pro Felipe na última, eu já falei, tem que ficar zerado, porque tem gente que já tá colocando antes, tá dando confirmar. Aí não é justo com todo mundo que sai do zero, né? A Cris falou comigo, eu falei, realmente, Cris, voltei e coloquei no zero, é isso? Então, não, na verdade, quando a Cris falou, já tinham pessoas... Não, mas eu voltei, eu nem sabia que não podia. A Bia voltou. Não, eu falei... A Bia e eu voltei. Depois que ela falou com você pela segunda vez. Eu voltei. Então... Pela segunda vez, só mostra a tua má fé, só isso. Tá doendo? Ué, é jogo desonesto. É querer tirar vantagem em cima dos outros. A regra todo mundo sabe. Você errou a primeira vez, tomou a chamada a segunda e persistiu, só tá mostrando a tua má fé. Só isso. E ela fica apontando um monte de mentiras sobre a gente o tempo todo. E na hora que ela tá errada, ela vai enfiar o rabinho entre as pernas e sair ilesa. Eu falei, não, senhora. Não vamos discutir, não vamos discutir. Ninguém fez, amigo. Não vamos discutir. Que tadinho. Não vou discutir. Tadinho. Tá vendo? A treta está instaurada dentro do Power Couple. É isso que a gente quer, gente. E se a gente percebe que o reality tá bom, quando uma trapaça... Ah, nossa, Luigi, mas essa trapaça toda, só mexer no tablet, o valor da aposta, já faz tudo isso. Quando os nervos estão à flor da pele, é isso que acontece, meu senhor e minha senhora. O reality fica bom. Qualquer faísquinha já acende o fogo. Vocês estão entendendo? Foi isso que aconteceu nessa questão da trapaça exposta por Eros e Carol, né? A Carol contou pro Eros, o Eros foi lá e expôs pra todo mundo, aí virou essa confusão generalizada, e aí depois tudo se resolveu, onde até a própria produção já fez, agora na próxima semana vocês vão ver, que todo mundo agora vai ficar com a mão pra cima. Entrou, ninguém mexe no tablet. É mão pra cima e no valendo eles escolhem os valores, veem que valores querem colocar, apertem o confirma. Então, gente, esse assunto já está sanado dentro do Power Couple. Mas o que não está sanado, e na verdade quase terminou em tragédia, podemos dizer assim, foi o caos que veio do Power Couple depois da formação da DR. Sim, na noite de quarta-feira, teve a votação, Gretchen sentou no banquinho, Carol e Radamés sentaram no banquinho, e Gi, Prado e Eros também sentaram no banquinho. Aí, meus amigos, depois disso tudo, da votação em si, teve as esferas as esferas Power, né? Que eram as esferas que Francine e Júnior tinham na mão e poderiam fazer alguma coisa. Eles trocaram Antony e Ana Paula, que eram os mais votados, e colocaram Radamés e Carol, de último segundo. Aí, meus amigos, começou uma guerra fria ali, onde Carol e Radamés começaram uma certa treta com Eike e Nath. Temos o vídeo? Temos. Então põe na tela, por favor. Você acha que você intimida a gente com esse olharzinho? Você não dura 5 minutos comigo, Eike. Homofóbico. Não dura 5 minutos comigo. Aonde você quiser, pode escolher. Fica ali socando o ar, bobãozinho. Você acha que você vai intimidar com esse olharzinho teu? Sei.
Caralho, tudo dura 5 minutos comigo. Aonde você quiser, foi muito bom. Aonde você quiser. Quê? Aonde você quiser. Ele tinha que estar de microfone. E aí foi só a pontinha do iceberg. No outro dia, todo mundo acordou, aquela alegria, bom dia com muita alegria. Eis que Eike contou pra Francine, pra Domini. Tem vídeo disso? Acho que não, né? Dele contando pra Francine de manhã? Então, vamos deixar pra você ver ele contando pra Francine como tudo aconteceu. E depois vai voltar pra mim que eu vou dar minha opinião sobre esse vídeo. Ontem aconteceu a coisa mais absurda do programa até agora. Depois de tudo. A gente... Tudo que rolou na noite anterior. Tudo que aconteceu na noite anterior. Isso, Eike com a Francine. O último aí pro depoimento. Uhum. A gente voltou e foi direto entregar o microfone. Entregamos o microfone. A gente sem microfone. Sem microfone. A gente saiu. Tava Radamés e Carol sentados no sofá, na esquina do sofá, tipo na quina, assim, esperando a gente voltar, assim, pra chamar a gente pra porrada. Esperou a gente tirar o microfone pra falar isso. Falou que eu não ia aguentar 5 minutos com ela. E eu sem microfone. E o quê? Eu sem microfone. Aguenta 5 minutos. Não sei o que é, tipo assim, é uma obsessão, eles têm uma obsessão. Ele falou, vai encarar. Vai encarar, onde e você ela quiser. falando 5 minutos aonde você quiser. 5 minutos aonde você quiser. Eu fiquei, onde? Sem saber o que falar, mano. Sem mic ainda. Sem microfone, mano. Muito covarde. Muito. Aí o seu Eike, contando com toda a sua marra, né, a marra inclusa em sua personalidade, contando que, nossa, me chamou pra briga e tudo mais. Eu já vejo de uma outra forma, porque ele provocou o Radamés na votação ao vivo, fazendo aquela coisa de, cara, para de ficar me olhando, eu sou casado, tá vendo? Você não faz meu tipo. Quis tirar uma com o cara no ao vivo. E aí ficou encarando a Carol, também a Carol encarou. Só que assim, a Carol, ela dá aula de autodefesa também. Ela não podia deitar ali. Ué, vai ficar encarando? Encara então. Você não duraria 5 minutos. Gente, eles não vão brigar. Ai, nossa, Luigi, mas brigar? Não, não vai brigar. Eles não vão brigar. Ali é provocação. Ali o jogo é mental. Ué, o Eike tentou provocar, ela tentou provocar também. Só que aí o Eike que causou esse transtorno todo, que vocês vão ver agora também, que é aonde, depois dele contar pra Francine de manhã, o grupo ficou meio afastado e a Nath, que até então plantaça, na minha opinião, resolveu aparecer pro jogo e foi cobrar a Carol lá na área da academia. Põe na tela, por favor, Leque. Disse a minha opinião, ele não aguenta 5 minutos comigo. Por que é tudo pra te intimidar, tudo pra te alfinetar? O mundo não gira em torno de você não, Carol. Com quem? Aí é contigo. Tá gritando com quem? Tô gritando com a tua esposa, Não por quê? grita com ela não, porque eu não quero que você grite com ela. E aí, você vai fazer o quê pra eu não gritar com ela? Quer que eu bata em você, igual que você falou ontem pra mim? Não, eu tô dizendo que você não aguenta 5 minutos comigo. Não adianta. Você não vai me intimidar com o teu olhar. Você falou que Disse a minha opinião, ele não aguenta 5 minutos comigo. Por que é tudo pra te intimidar, tudo pra te alfinetar? O mundo não gira em torno de você não, Carol. Aí é contigo. Tá gritando com quem? Tô gritando com a tua esposa, Não por quê? grita com ela não, porque eu não quero que você grite com ela. E aí, você vai fazer o quê pra eu não gritar com ela? Quer que eu bata em você, igual que você falou ontem pra mim? Não, eu tô dizendo que você não aguenta 5 minutos comigo. Não adianta. Você não vai me intimidar com o teu olhar. Você falou que eu tô tentando. Você me chamou pra brigar ontem. Você tá me encarando. Você me chamou pra brigar ontem. E eu disse pra você que eu não tenho medo de você. Ontem. Você me chamou pra brigar. E que você não aguenta 5 minutos. Você me chamou pra brigar ontem. Sem microfone. Você estava sem microfone. Eu estava sem microfone. E você me chamou pra brigar. Eu não tenho medo de então, porque você me chamou pra brigar. E você é uma professora. Você é uma professora de judô. Você na DR falou ontem assim, eu quero brincadeira. Parabéns. Começou o showzinho, Começou o showzinho. Deixa ele. Vai. Bilu, eu acho engraçado que O que você falou na DR? Deixa eu. A sua esposa ontem querendo jogar a esposa contra ela, rapaz. O que
que o Júnior foi fazer ali? Conta pra mim. Tomou um bilu-bilu-teteia sem necessidade. Por que ele foi fazer ali, gente? A treta era Eike, Nath, Carol, Radamés. A treta era essa. Quem quisesse tretar, os 4 poderiam. O que ele foi se meter? Pra mim, aconteceu a mesma coisa quando a Francine na votação ao vivo fala que a Carol tá falando, né, Leque? Tá falando do... você tá falando do ex na sala de aposta. Ela solta e fala. Só isso. Ela fala isso e recua, só pra provocar. E agora, o Júnior pra mim foi na mesma opinião. O Júnior fez a mesma coisa, só quis aparecer. Quis VT. Eles manjam dessa coisa de criar um corte pra... A própria Francine sabe disso, né? Quando ela avisa pra Gi Prado, né, no quarto, que ela fala assim: ô Gi, para de ficar pelos cantos. Você tem um marido engraçado e você tá aí pelos cantos. Você acha que a edição vai pegar o quê? Você pelos cantos chorando ou o marido engraçado? A gente tem que ver o que pega. Então ela tá manjando o que rende corte, o que faz ir pra edição. Então ela já se aproveitou disso daí e a treta ficou nisso, né? A treta terminou por aí, não foi? A treta terminou depois do Júnior. Ali aí entrou o nosso querido segurança também. Entrou segurança. Tem uma imagem do segurança aí, Leque, pro público ver? Eu mostrei hoje de manhã também. Mostrei. Eu mostrei na sexta-feira pro pessoal que o segurança entra, mas assim, acho que entrou também pra dar uma alavancada em tudo, porque um segurança não ia segurar se eles quisessem brigar mesmo, né? Mas tudo bem. Ele entrou, tem uma imagem do nosso segurança. Põe aí, Leque, na tela pro nosso público ver. Olha lá. Tá vendo ali, ó? Aquele cara não é participante não, ó. O mascarado é segurança. Segurança da Record que invadiu pra ver o que ia acontecer. Pode voltar pra mim aqui, Leque. Gente, ó. Isso aí foi só a pontinha do iceberg de muita coisa que pode acontecer. Porque nessa semana também Eros e Gi Prado foram eliminados. Eros e Gi Prado deixaram o jogo pelo bem do entretenimento, né? Já que com isso Carol e Radamés voltaram e Gretchen e Esdras também. Gi Prado e Eros deixaram o jogo e o Eros, ele até fez o que devia ter feito lá dentro. Na entrevista pro Lucas Selfie, na cabine de descompressão, ele falou que ele não gosta do Anthony e da Ana Paula, que eles foram treinados, mas lá dentro não falou isso. Inclusive ele até falou: mas a gente foi lá pra ser a gente, foi bom pra gente se curtir um pouco junto aqui. Parece que eles entraram no Power Couple pra ficar um pouco longe dos filhos, sabe? Vamos se curtir aqui? Parece que foi um pouco isso. Parece que foi um pouquinho férias e tudo mais. E o Lucas até pergunta, né? O Lucas fala: mas vocês já viram alguém assim quietinho, do bem, vencer um reality show? E eles respondem não. Ou seja, não foram lá pra vencer, né? Passaram por lá à toa, né? O Eros até fez suas graças, tentaram vencer as provas ali, mas, gente, tem que vencer, tem que lutar, tem que ter alguma coisa assim pra oferecer. Não ser só legal, pô, deve ser uma pessoa legal pra ser amigo aqui fora, mas pra reality show foi bom enquanto durou. E aí tivemos 2 grandes momentos neste Power Couple, nesta volta da DR, que foram as voltas da Gretchen, do Esdras, da Carol e do Radamés. Primeiro, vamos na da Gretchen, Leque? Vamos pôr as 2 seguidas. Então, ó, vamos mostrar as 2 voltas seguidas e aí eu comento as 2 cenas. Desculpa. E vocês têm
Ai, é um mix de muita alegria, tristeza. A gente quer dar certo. Se tiver certo, na treta. E agora, O mais legal desses retornos são as reações do time contra, do outro grupo, né? Primeiro, a Gretchen volta, nossa, vai o cordão dos puxa-saco em volta dela e pula. E a Gretchen, ei Gretchen, voltou. Aí foca Rafael e Thalira, aquela cara de gol contra que eles estavam, meu Deus do céu, tipo, não conseguiam esconder o rosto. Depois, quando Carol e Radamés volta, melhor ainda, porque a própria Gretchen faz a cara de gol contra, olha ali. Ela faz uma cara de alegria, mas ela vê que não é e não rola. E depois, aí você vê o Eike, meu Deus do céu, o Eike levanta pra já abraçar a Giprado e o Eros, quando ele vê Carol e Radamés, ele não consegue esconder a tristeza de que Carol e Radamés voltaram, os rivais dele. Cara, é muito engraçado. Depois a gente passa, tem até o Domini falando, agora eu vou ter que pedir desculpa pra Carol. E realmente ele pediu. Ele foi lá, pediu. É tantas nuances, ó. Francine, Júnior, eles mostrando ali a insatisfação com o retorno de Carol e Radamés. Cara, o Power Couple tem tudo pra engrenar, viu, gente? Tem tudo pra engrenar nessa próxima semana. Amanhã, domingo, tem Quebra Power ao vivo. Deve pegar fogo, principalmente diante de tudo que a gente viu aqui. E ó, segunda-feira eu vou trazer tudo pra vocês aqui às 10 horas da manhã, tá bom? Conto com você, um ótimo final de semana, ótimo sábado hoje ainda, um ótimo final de semana. Me segue aí no @luigi.civale, também segue o link podcast aqui, já se inscreve, dá o seu like aí e conto com você. Um beijo, tchau, tchau.